Olá, gente! Mais uma vez aí, tá? No canal aí de que o testemunhos, né, que eu venho contando pra vocês, de que eu não ouvi, mas eu vivi. O último aí foi de perseguição, que a gente tem que estar apta e tem que estar tendo discernimento, né, resposta do Espírito Santo de Deus, para nós saber o porquê daquela perseguição, né? E é lógico que, igual eu já disse aí, vou repetir, a gente é falho, pecador, e a gente dá brecha sim, mas tem coisa que a gente não dá brecha, né? Tem coisa que a gente não deve nada àquele perseguidor, nada, 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 e ele persegue a gente de graça, né? Às vezes é por inveja, outros por ciúme, né? Outros por outros motivos. E independente aí, a gente tem que estar aí pedindo discernimento. Então eu vou contar para vocês hoje uma coisa que aconteceu, né? Não vou dizer que é uma perseguição de maneira alguma, porque nessa parte aí eu dei brecha, eu vou contar também aí para vocês vão entender. Mas lembra que eu disse lá atrás que muitas das vezes o inimigo, ele sabe o que tá por vir, do que Deus está usando, vai usar a sua vida para ser vaso na mão de alguém, ou vai usar aquele alguém para ser vaso na sua vida, para ser benção ali na sua vida, e então o inimigo já tenta destruir a amizade antes de começar? Lembra que eu disse essa parte aí, lá atrás, no outro testemunho? Então, eu vou estar contando aí para vocês uma estratégia que eu acredito que foi realmente impedimento do inimigo. Mas aí, dando brecha pela minha vida. Começou pela minha vida, né? E então, o inimigo, ele sabe aonde ele toca. Ele sabe aonde ele manifesta o poder dele, né? Ele sabe aonde ali ele vai fazer você ser envolvida, né, pra tá dando brecha. Então eu vou estar contando aí pra vocês, tá bom? Mais um testemunho de que eu não ouvi, mas eu vivi e tenho o poder de Deus. Então, eu vou resumir o máximo que eu posso para fazer o vídeo numa vez só. Eu trabalhava numa loja, tá? Eu saí dessa loja, mas continuei amiga dessa dona dessa loja, de móveis, né? E aí, então, um dia eu tava lá, passando, né? Eu sempre ia pro lado da loja e eu entrava, às vezes sentava, às vezes atendia, fazia atendimentos, cliente que ligar, né? Falava com a dona da loja que queria que eu atendesse eles. Ela não dizia que eu tinha saído da loja, mas aí ela me ligava pra mim estar lá fazendo atendimento pra ela. E então ali eu peguei muito amor por ela, né? Eu tenho um amor muito grande por ela. Inclusive ontem mesmo eu tive com ela. E então ali ligou, ela não estava na loja, né? Estava minha prima que trabalhava com ela na loja. E aí ela ligou pedindo o número, né? Pedindo a minha prima para estar ligando pro mecânico que tinha arrumado a Kombi dela, porque ela fazia entrega nessa Kombi. E então ela disse que estava na estrada, né? Uma estrada deserta, precisando de socorro. E que tinha estragado aquilo que o fulano tinha arrumado. E eu fui, peguei o telefone, conversei com ela disse que sim, que era o que ele tinha arrumado, que tinha estragado. E era para ligar para ele socorrer ela. E isso já era de tardinha. Logo depois já ia anoitecer e ela num lugar abandonado, né? Num lugar bem deserto. E então, ali pelo amor que eu tenho por ela, eu vou e a gente conversou com o mecânico. A minha prima ligou pro mecânico, conversou com ele e ele disse que não poderia estar fazendo o atendimento, socorrendo ela, por causa disso, daquilo, das coisas dele mesmo, né? E então, eu fui e nós ligamos de novo pra ele, só que aí eu que liguei. Aí ele disse, não, eu não posso, não tem como eu largar meu serviço aqui agora pra ir socorrer ela em tal lugar.
e etc. Aí eu peguei e falei assim, mas até então ela disse que foi o problema causado pelo aquilo que você arrumou, que estragou. Então você tem que dar assistência para ela, porque ela tá em tal lugar e é perigoso e etc. E aí então ele disse: "Não, eu não vou agora, eu não posso. E não sei nem que horas que eu posso". E aí eu preocupada com ela, né, tomei as dores dela, que eu tenho esse hábito mesmo de tomar as dores daqueles que eu amo. E então eu fui e falei com ele, eu fui grossa com ele. Lembra aí que eu disse que eu dei a brecha? Pois é a brecha que eu dei. E eu fui muito grossa com ele. Eu fui e falei assim: olha, mas se foi o senhor que arrumou e estragou e ela tá precisando de socorro, só tem que ir um médico. Quando é médico, tem um paciente ali que o médico é dele, né? Exclusivo dele, ele larga ali, né? O cobertor, as noites frias, levanta e vai atender o paciente. Então o senhor é um incompetente. Falei assim com ele. Aí aquele homem ficou furioso. Tadinho, ele, assim, eu gosto muito dele, da esposa dele, vocês vão entender isso aí. Eu não conhecia nenhum dos dois. E aí, ele pegou e ficou furioso, lógico. Uma mulher falando que ele era incompetente, coitado, ele era um trabalhador competente, profissional que ele é, mas eu ali do outro lado, toda nervosa, preocupada, desesperada, por causa da minha amiga que estava na estrada, né? Então eu já tenho esse defeito de pegar nas dores. E aí eu fui e falei isso pro coitado do homem. Aí logo depois ele apareceu. Não demorou muito, acho que não demorou quase nada. Eu não sei os minutos, mas não demorou. Ele apareceu na loja e olhou pra minha prima, tava eu e minha prima sentada. Ele pegou e olhou pra ela e falou assim: quem é a fulana? Quem é a Leia? Aí eu olhei pra ele, olhei assim e falei: sou eu. Aí ele só encarou em mim, encarou muito assim, e fechou a cara assim pra mim, e olhou do meu pé pra cabeça, da cabeça pro pé, e não falou nada. Não falou mais nada. Ele só queria saber quem era a mulher que tinha falado pra ele que ele era um incompetente, coitado. E aí, então, ele falou com a minha prima: eu vou lá socorrer ela. Ela tá em tal lugar, né? Tô indo lá agora. Ele foi socorrer. Bom, até aí tava ótimo, né? Até aí, a minha palavra aí foi só essa palavra mesmo. Não falei mais nada com ele. A única palavra que eu disse foi essa de incompetente. E aí, então, ele foi lá socorrer ela, trouxe a Kombi dela pra oficina. Quando ele tava atendendo ela, mexendo lá e ela conversando com ele, meu esposo passa próximo. Só que ela conhecia meu esposo, né, lógico que se ela era minha amiga, conhecia meu esposo. Aí meu esposo viu ela, foi lá cumprimentar ela. Aí chegando lá, eu dei muita falta de sorte. Eu dei muita falta de sorte. Aí o que acontece? Aí ela fala assim pro homem: esse aí que é o esposo dela. E aí, quando foi ver, o mecânico com meu esposo era conhecidos. Eles eram conhecidos. Aí o mecânico falou assim: sua esposa falou assim pra mim hoje. Ela leva ela pra passear porque ela tá muito estressada. E meu esposo, e contou história. Meu esposo chegou aqui, gente, possuído. Não era pra menos, lógico. Se eu soubesse que ele tinha destratado uma conhecida minha, eu também iria ficar chateada com ele. E então ele ficou possuído, soltando marimbondo pela boca. E ele me xingou toda. Você é muito... não sei o quê. Você não poderia ter feito isso. Você tem que parar com essa mania de pegar as dores das pessoas e ofender outras pessoas. Falei: mas ele falou que não podia socorrer ela. E eu ia deixar ela lá sozinha lá, eu ia ficar com ela, eu ia arrumar outro mecânico, eu briguei com ele pra ele ir, senão ele não ia. Eu fiquei com dó dela, com medo dela ficar na estrada, minha amiga, com aquelas mercadorias. Aí ele pegou e me xingou todo. Ele me xingou mesmo. E aí eu peguei e fiquei assim:
Eu acho que eu fiz o que eu pude. Eu só não deveria ter chamado um homem de incompetente. Eu não deveria, mas eu já chamei mesmo, eu já falei mesmo. E eu sou falha mesmo, eu sou pecadora, eu sou toda atrapalhada. Aí eu fui e chamei o homem assim mesmo, azar. E aí eu fiquei quieta. Passado um tempo, eu não lembro os meses que passou, eu estava ali na autoescola. Já tinha, né, bastante tempo que eu já estava ali na autoescola. E eu peguei amizade com quem? Com quem que eu peguei amizade? Com a esposa do homem. É, com a esposa do homem. Eu peguei amizade com ela e ali ela fez aula, a primeira aula dela foi a segunda minha, que a gente tomou pau, né, na direção. E aí eu vim conversando com ela e etc. E a gente foi só acrementando, né? Colocando esterco na nossa amizade, naquela plantinha que tava nascendo de amizade. E aí passou, né, meses, ou não sei se passou ano, eu não me lembro. Eu só me lembro que passou muitas. Aí ela conseguiu a carteira dela. Só que antes, um pouquinho de nós conseguir a nossa carteira, a nossa habilitação, aí a gente tava conversando. A gente tava dentro do mesmo carro fazendo aula com a instrutora. E aí ela pegou e a gente conversava e ela falava: eu tenho que levar você na minha casa. Eu tenho que levar você na minha casa para você conhecer meu esposo. E meu esposo tá... Oi, gente, vocês não vão acreditar não, mas é verdade. Ô, gente, é muito engraçado, mas é verdade. E aí vocês vão ver o mistério e o poder de Deus e o agir do Espírito Santo de Deus, né? E o agir de Deus no final do testemunho. E aí ela comentava: você tem que marcar para ir na minha casa. O fulano tem que te conhecer. E nesse intervalo de todos os meses que a gente ficou junta, eu me lembro que eu convidei ela uma vez só ou duas para ir para a igreja. E eu orava por ela. E logo depois, ela estava indo já para a igreja, na mesma igreja que a minha. Só que ela ia sozinha, sem o esposo. Então eu não sabia quem era o esposo. E nisso tinha um culto de toda segunda, eu acho que era de libertação, se eu não me engano, ou culto nos lares, alguma coisa assim, na casa dela. Tava tendo isso lá na casa dela. E aí, naquele dia, voltando, né, pra trás aí, aquele dia dentro do carro, ela falando: você tem que ir lá conhecer meu esposo e tal. Eu falei de você pra ele. Ele tá doido pra te conhecer. Ele diz que quer conhecer essa Marileia, que tá mudando a minha mente, que tá me ajudando, que tá me incentivando, que ele disse que eu melhorei muito. Eu tô um ser humano melhor em tudo. Eu não queria, o dia que eu tomei pau a primeira vez, eu bati o pé que eu não ia tirar carteira. E eu conversei com ele e expliquei tudo. E ele disse que e eu mostrei pra ele que foi através das suas palavras, do Espírito Santo de Deus te usar, que eu continuei ali persistindo e etc. E aí ele falou: gente, essa mulher é espetacular. Só que essa Marileia, ela termina com Leia. E eu conheci aquela Leia e eu não gosto daquela Leia. Porque aquela Leia fez eu perder o sono. É um ser humano que eu não agrado, né? E falou umas outras palavras. E aí ela pegou e falou: não, mas essa não tem nada a ver com essa Leia aí que te ofendeu, não. Que você fez eu perder o sono, não. Inclusive, se eu achar essa Leia, eu vou esfregar a cara dela no asfalto. Ô, gente, ela falou isso. Então, quer dizer, contudo, o papai ainda livrou dela me conhecer antes. Porque Deus tinha plano. E até mesmo para me livrar da minha cara no asfalto, né não? E então, ela pegou e disse assim: não tem nada a ver essa Marileia com a Leia, ou um ser humano totalmente diferente. Ele falou: não, mas é totalmente diferente.
Essa Leia que eu não gosto é totalmente diferente dessa Marileia que você conhece. Não, mas é só o nome mesmo que não me agrada, mas traz ela aqui que eu vou conhecer ela e tal. E ela ali dentro do carro conversando comigo e me contando isso. Aí eu peguei e falei assim, mas é sério que ele não gosta de uma Leia? Mas por que que ele não gosta? Ela pegou e falou assim, porque um dia ela chamou ele de incompetente, ele chegou lá em casa e ficou até sem dormir, tadinha, ficou passando até mal de raiva dela. E aí eu peguei e falei, é o mesmo homem que eu chamei de incompetente. É, pior que é. Aí eu peguei e falei assim, como seu esposo chama fulano de tal? Ela falou assim, é ele mesmo. Eu falei, ixi, é eu que sou a Leia. Gente, ela freou o carro. Quase numa curva, ela freou o carro. Ela falou assim, eu não tô acreditando que você é a Leia. Eu tô assim, é eu que sou a Leia. Aí ela fazia assim no volante e falou assim, eu não tô acreditando que você é a Leia. Você é a Leia, Marileia. Marileia, você é a Leia que falou isso pro meu esposo? Eu falei, sim, sou. Eu tava na loja da fulana. E aí aconteceu isso e isso. E ela falou, isso mesmo, é desse jeito que ele contou. Eu peguei e falei, pois é, mas é eu, mas você me perdoa. Ela tá assim, agora como é que eu te apresento pra ele? Eu não tô acreditando. Não, ele também não vai acreditar que dois seres humanos totalmente diferentes do que ele tinha conceito com o que eu tenho fato, né? Com o que eu tenho ali uma prática com você, né? Eu convivo com você, ele não vai acreditar. Porque a teoria dele é uma coisa e a minha prática é outra. Então, quer dizer, é uma teoria com a prática, porém que ele tinha uma teoria de mim. Ele não me conhecia, mas ela já tinha convivido comigo. E aí, então, eu peguei e falei assim, fala com ele lá, conta pra ele que eu sou a mesma pessoa. Aí, depois, ela contou. Aí, ela pegou e eu falei assim, inclusive, se você puder pedir a ele para que eu vá lá pedir perdão, porque desde então o Espírito Santo do Senhor, ele me incomoda. Ele me incomoda e eu já até chorei pedindo perdão para ele pela a minha falta de sabedoria, de eu ter maltratado o seu esposo dessa forma, né, chamado ele de incompetente, e pede ele se eu posso ir lá pedir perdão para ele. Aí ela foi, conversou com ele, ele falou que podia, né, e eu peguei e fui numa segunda-feira, né, da outra semana, se eu não me engano, e aí eu peguei e fui, e aí eu pedi perdão pra ele, e peguei na mão dele, pedi perdão mesmo pra ele. Aí eu não sei se ele me perdoou, né? Isso aí quem sabe é o Espírito Santo de Deus. E aí então, nós duas continuou com a mesma amizade, né? Porque ele disse que, independente do que eu tinha feito com ele antes, eu era uma pessoa que ele não conhecia, né? E eu tava defendendo uma amiga, né? Que nem todo mundo reconhece isso. E aí ele, por tudo que eu já tinha convivido, né? Vivido com ela, ele viu que a amizade poderia continuar, né? Valeria a pena. E aí a gente continuou com essa amizade.